Na minha adolescência, eu me apaixonei. Eu era uma menina, apesar de rebelde e revoltada, eu era muito romantiquinha. Eu me apaixonava muito fácil. Principalmente porque eu era carente da paternidade do meu pai. Então, eu tinha uma dependência emocional em homens. De alguma maneira, eu queria suprir aquela carência de paternidade nos namorados que eu tinha, em homens que eu me apaixonava com muita facilidade, inclusive. Eu não era aquela menina que tinha uma autoestima boa, eu não era segura, eu era insegura, eu tinha aquele medo de abandono. Tudo isso gerado devido aos traumas que eu sofri na infância. Então a minha adolescência foi muito destrutiva. Então eu cheguei a ter 3 namorados firmes mesmo, que eu me apaixonei muito, muito mesmo. Mas foram relacionamentos assim que não deram certo porque era tóxico das duas partes. Não era só tóxico da parte deles. Eu era muito tóxica também. Eu era muito ferida. Eu era muito doente emocional. Eu era muito carente emocional. E, nossa, meu Deus, eu precisava de muita cura. Então, eu não posso falar pra vocês que os namorados que eu tive, eles foram horríveis, eles foram lobos. Eu fui horrível também. Eu fui uma namorada horrível. Eu não tinha Jesus. Entendeu? Então, eram relacionamentos ali destrutivos. Todas as vezes que eu terminava algum relacionamento, pra mim, era a morte. Eu ficava assim, destruída. Tinha vontade até de me matar. De tão grande que era a minha dependência emocional em relacionamentos. Eu era muito dependente mesmo. Todas as vezes que eu encontrava alguém, eu tinha muitas expectativas nessa pessoa. Mas assim, eu era aquela pessoa que cobrava, mas não dava. Sabe aquela pessoa que pede, mas não faz o que pede? Eu era tipo isso. Eu era frustrada com o meu comportamento também, né? Eu não conseguia ser feliz de jeito nenhum. Eu me apaixonava, eu amava muito, mas eu não conseguia ser feliz. Sempre tinha brigas, era sempre relacionamentos muito tóxicos, muito difíceis mesmo. E eu sempre sonhando em viver aqueles relacionamentos de filme. Não digo perfeito, mas algo assim saudável, no mínimo, né? Não era a minha realidade. Eu sempre era abandonada, eu sempre era traída, eu sempre era deixada. E por mais que eu me arrumasse, tentasse dar o meu melhor, eu não conseguia ter aquilo que eu desejava. Eu não conseguia ter aquilo que eu sonhava. E todas as vezes que eu terminava algum relacionamento, eu sofria muito. Mas muitas vezes o que me trazia esperança era o sonho que eu tive quando eu era criança. Muitas vezes eu chorava muito. Muito. Eu era tão... Gente, se eu falar pra vocês o nível de dependência que eu era, é vergonhoso. Eu não aceitava o fim. Eu era louca. Quando algum namorado terminava comigo, eu me rastejava. Eu chorava. Eu bebia. Eu ia na porta da casa e batia na porta. Eu implorava pra voltar. Eu me ajoelhava. Não me deixa, não me deixa, não termina, eu te amo. Eu era esse nível. Era uma dependência assim que eu me arrastava, eu me humilhava por migalhas. Eu já cheguei a me ajoelhar para namorados, para não me deixarem. Tamanho era o vazio que existia dentro de mim, tamanho era a minha dependência emocional. Era muito feio, era muito vergonhoso, mas eu era extremamente vazia, eu era extremamente ferida, despreparada de tudo. Então eu era totalmente dominada pelas minhas emoções, eu era totalmente dominada pelos meus sentimentos, eu não tinha domínio próprio, eu não tinha amor próprio. E aí os namorados estavam decididos, não quero, não quero. Eu sofria muito e eu sempre me lembrava do sonho que eu tinha quando eu era criança e eu pensava, o meu grande amor vai chegar. Eu não conhecia a Bíblia, eu nem sabia se Deus existia, mas algo lá dentro de mim me dava essa certeza. O meu grande amor vai chegar, eu tenho um grande amor, ele existe. Ele vai chegar. Dentro de mim eu tinha essa certeza, o meu grande amor vai chegar. E aí eu me lembrava do sonho. E muitas vezes eu, namorando com os caras que eu já namorei, às vezes eu olhava pra eles, e aí eu me lembrava do sonho e eu falava, não é o cara do sonho. E aí quando eu terminava, me dava uma esperança, tipo, o meu grande amor ainda vai chegar. Então eu tinha muito essa esperança dentro de mim, mesmo não conhecendo a Deus. Eu tive muita fé nesse sonho, muita fé. E era um sonho de Deus. O que aconteceu? Eu me converti, eu fiquei solteira, e aí eu recebi a primeira profecia. Gente, a primeira profecia que eu recebi na minha vida foi sobre a minha área sentimental.
Porque era uma área que eu sofria demais. Eu sofria muito nessa área, gente. Eu era capaz de me matar por alguém quando eu amava, quando eu me apaixonava. Era muito, muito, muito pesado. Até os meus amigos falavam, Dani, você precisa se tratar. Sabe, porque eu ficava atrás mesmo. Eu era louca, obcecada. Eu era obcecada. E era mais forte que eu. Eu não tinha domínio disso. E aí a primeira profecia que eu recebi foi exatamente da área sentimental. Deus poderia falar outras coisas para mim. Ele poderia falar sobre a minha área financeira, ele poderia falar sobre a minha área espiritual, ele poderia falar sobre o meu relacionamento com os meus pais ou sobre a minha infância. Não. A primeira profecia que Deus trouxe para minha vida foi área sentimental. Qual foi a profecia que eu recebi? Deus vai tirar uma pessoa que você ama muito da tua vida, e era o meu ex-noivo, e eu amava sim, e é pro teu bem, mas vai te trazer algo melhor. E o meu ex-noivo não tinha nada a ver com o cara do sonho também, gente. Não tinha nada a ver, que ele era loiro, e o cara do sonho tinha cabelo preto. Terminou, foi difícil, fiquei solteira, e aí começaram a vir outras profecias, né? E foram 7 anos de espera. O que aconteceu nesses 7 anos de espera? Deus, ele foi muito específico comigo. Deus usou muitos profetas para falar comigo. Deus, ele foi muito claro. Deus, ele não rodeou, ele não fez mistério, ele não fez joguinhos comigo. Ele foi muito claro. Eu simplesmente ia para cultos em igrejas diferentes, porque minha sede era muito grande. Eu não me contentava com um culto na semana. Eu queria ouvir Deus, eu queria confirmações. A minha sede era muito grande e eu não me arrependo. Eu dou glória a Deus por ter sido assim mesmo, para ter chegado aonde eu cheguei. Eu tive que ser assim, sedenta, louca por Deus, por respostas, por confirmações. Eu fui doida por resposta, por confirmação, mas eu buscava. Eu ia para 3 igrejas diferentes na mesma semana. Eu subia a monte, eu ia para vigília. Para tudo que tinha Deus, eu estava dentro. Nem se fosse todo dia, eu ia. E Deus falava comigo. Em todo lugar que eu ia, Deus falava comigo. É claro que eu buscava ir em lugares pentecostais, lugares que tinham realmente profetas e que acreditam no dom da profecia, da visão, da revelação. Então eu ia muito nesses lugares e ninguém me prendia. Eu era sozinha, solteira, morava sozinha. Ixi, sai da frente, Satanás. Fui que fui. E Deus me honrava sempre. E Deus, ele me falava as mesmas coisas através de vários profetas, em igrejas diferentes, em datas diferentes, ano após ano, sempre me falando as mesmas coisas. E quais foram as profecias muito específicas que eu recebi? Deus me falou do físico do meu marido. Deus, ele falou assim, usando profetas: moça, Deus me mostra um homem do seu lado. E esse homem, ele será missionário e andará lado a lado com você. Ele já vai vir pronto. Eu vejo ele é branco, mais alto que você, meio fortinho, cabelo preto curtinho, sobrancelha grossa, barba, bem vestido. Ah, e ele vai vir de fora. Cara, Deus deixou muito claro, tudo. Conforme o tempo foi passando, Deus começou a falar da personalidade dele. Os profetas falavam, ele vai ser mais calmo que você. Deus manda te dizer que o marido que ele tem pra você vai ser uma rédea na tua agitação, porque você é muito ansiosa, você é muito afobada. O seu marido vai ser calmo, o seu marido vai ser o seu equilíbrio, o seu marido vai ser uma rédea. O seu marido, ó, vai colocar limites aí no seu temperamento. Nossa, quando eu recebi essas profecias, meu Deus, ficava sonhando, maravilhada. Eu falei, meu Deus, meu marido vai ser lindo, meu marido. Eu ficava imaginando, gente, como eu ficava imaginando. Meu Deus, o que meu marido tá fazendo agora? Meu Deus, onde que ele tá? É tão doido você receber profecias de que existe uma pessoa que tá por aí, que vai ser teu marido, e que vai chegar na tua vida, já tá preparado, já tá separado pra você. Mas você tem que confiar muito em Deus. Você tem que descansar teu coração, senão você fica doido. Todas as vezes que eu ficava ansiosa, eu falava, Deus, traz meu marido. E Deus, ele usava profetas e falava assim pra mim, tá chegando.